Olá pessoal, mais uma etapa de nosso estudo, dessa vez começando o estudo da ortografia, parte da gramática que trata da correta representação escrita das palavras. Cuidado! Vamos começar a estudar ortografia, uma parte até certo ponto ingrata da gramática. Muitas pessoas ficam perdidas nas chamadas exceções e tal, a reclamação é grande, mas eu tenho certeza que você não terá a menor dificuldade nisso aí. Vamos lá? Vamos conhecer então a ortografia. Acompanhe. No emprego de letras, ortografia, claro, é a parte da gramática que estuda a correta representação escrita das palavras, né? Orto, correto, grafia, escrita. As dúvidas quanto à ortografia devem ser resolvidas por meio de consultas a dicionários e a publicações especializadas. É interessante como as pessoas, geralmente, quando têm dúvidas sobre a grafia de uma palavra, elas ficam, como é que escreve a palavra tal mesmo? Pega a gramática aí para eu ver. Gente, a gramática não é lugar de se tirar dúvida de ortografia, hein? Tá com dúvida? Procura um dicionário, pega o dicionário, dá uma olhada lá, você vai ver separação silábica, grafia correta, até mesmo sugestões de pronúncia, indicação de pronúncia. É importante observar isso aí. Vamos conhecer algumas regras agora no emprego das letras? Vamos lá? Começaremos com as letras K, W e Y. Elas que entraram recentemente no nosso alfabeto, retornaram, né? Por causa do novo acordo ortográfico. Vamos ver? Acompanhe. Nas regras gerais, vamos começar a estudar agora a ortografia, o emprego de letras através do uso do K, do W e do Y. Vamos ver. Usa-se o K, W e Y nas abreviaturas e nos símbolos. K, potássio, KG, quilograma, KW, kilowatt. Veja, kilowatt. Não vai dizer por aí watt não, viu? 10 watts de potência, 500 watts. Vai estudar que é melhor, viu? Não é watts não, é watts. James Watt, idealizador da potência, Joule ou Joule por segundo. Fique atento, Watt e não watts, ok? Vamos lá, prosseguindo aí. Uso do K, do W e do Y. Vamos ver. Nas palavras estrangeiras de uso internacional, não aportuguesadas, karaokê, hardware, software, são palavras grafadas aí com W, com K, normal. Mantenha a grafia original de uso internacional, ok? Nos derivados portugueses de nomes próprios estrangeiros, olha só. Byroniano é grafado com Y, porque vem de Lord Byron, também grafado com Y. Darwinismo com W, mantém a forma original de Charles Darwin ou Darwin, também grafado com W. Se a palavra estrangeira for grafada de uma forma, você manterá a mesma grafia em português, tá certo? Mesmo colocando, por exemplo, o sufixo ismo em darwinismo, você percebe que darwinismo permanece com W. Mesmo colocando o sufixo nosso, não importa. Se a palavra é escrita com W, ela permanece a grafia com W. Mantém isso aí. Byroniano, Lord Byron, a mesma coisa, ok? Não se mexe na grafia das palavras. Joia? E observe, por exemplo, que nas expressões kg, quilograma, km, quilômetro, esse K é minúsculo. Cuidado para não estar grafando K de quilômetro, 10 quilômetros, e estar colocando quilômetro com K maiúsculo aí. Não faça isso. Quilômetro, K minúsculo, M minúsculo. Quilograma, K minúsculo, G minúsculo. Sempre minúsculo aí, ok? K, múltiplo, né? 1000, 10 à terceira, tal. Sempre grafado minúsculo. Cuidado com esse maiúsculo aí. Agora você deve ter observado que na expressão kilowatt, KW, o K é minúsculo e o W é maiúsculo. Por que será isso, hein? W de watt, sobrenome. O cientista empresta o seu sobrenome, deu o seu sobrenome, à unidade de medida, à unidade de potência lá, watt, joule ou joule por segundo, aquela história toda. O mesmo aconteceu com algumas outras grandezas físicas. Por exemplo, J de joule ou joule, grandeza física, de trabalho, não é isso? Você tem aí o J maiúsculo. V de volt, A de ampere, N de Newton, em homenagem a Isaac Newton. Então sempre a grafia maiúscula por conta desses nomes próprios aí. Então não confunda. KM, tudo minúsculo. KG de quilograma, minúsculo também, ok? Vamos caminhar, vamos prosseguir. Próxima regra, vamos lá. Agora o uso do H, vamos lá. Usa-se H no final de certas interjeições. Né? Por critérios ou razões etimológicas, ou segundo a tradição oral ou escrita do idioma. Como assim? Quando a palavra já nasceu assim, quando ela já surgiu assim. Hábito já surgiu com H. Haver já nasceu com H. Homem, híbrido.
São palavras que vêm dessa mesma forma aí, ok? Nasceram já com H, já surgiram dessa forma, etimologicamente falando. Dígrafos. Usa-se o H nos dígrafos CH, LH, NH. Então você tem, ó, marcha, malha, ninho, sempre a mesma estrutura, CH, LH, NH, nesses dígrafos consonantais aqui, ok? Usa-se o H também em alguns compostos com hífens, né? Em nomes compostos com hífen. Olha só, pré-história. Esses nomes prefixais, que começam com prefixos seguidos de H, eles receberam agora uma nova orientação, né? Anti-higiênico, pré-história. O acordo ortográfico determina o seguinte, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009. Ele prescreve o seguinte: as palavras que são formadas por prefixação, palavras prefixais, devem sempre receber o hífen, veja, receberão o hífen quando a palavra seguinte, após o prefixo, começar com a letra H. Então, sempre que a segunda palavra começar com H, você deve grafar, claro, com o hífen aí, essa composição. Acompanhe alguns exemplos aí, veja. Pré-história, anti-higiênico, acabamos de falar, não é isso? Anti-prefixo, higiênico com H, ok. Pré-história, prefixo, palavra seguinte com H, então hífen nela. Agora veja. O novo acordo prescreve anti-higiênico, sub-humano, veja, quando a segunda palavra começar por H, uso obrigatório nas formações prefixais, ó. Sub-humano, anti-higiênico, gente. Na expressão sub-humano, uma curiosidade, olha só. Na palavra sub-humano, antes era grafada simplesmente sub-humano. Acredita nisso? Sub-humano. Tudo junto. Sub-humano. Condições sub-humanas. Realidade sub-humana. Situação e tal. Sub-humano. É assim mesmo. Acredita nisso? Sub-humano. Tudo junto. Condições sub-humanas. Aspectos sub-humanos. Sub-humanos. Tudo junto. Após o acordo, como você viu aí, sempre que a palavra seguinte começar com H, o que você faz? Quando tem um prefixo, prefixo, palavra, não é assim? Prefixo, palavra. Se eu tiver um prefixo e a palavra seguinte começar com H, o que eu faço? Hífen. Não é isso que determina o acordo? É isso que prescreve o novo acordo. Só que a palavra sub-humano, que antes era simplesmente grafada junto, terá agora duas grafias. O dicionário escolar da Academia Brasileira de Letras, o dicionário Ais, Aurélio e outros dicionários já recomendam as duas pronúncias, já colocam as duas grafias. Sub-humano, portanto, possui duas grafias, ok? Sem preocupação. Você pode escrever sem problema sub-humano, seguindo a tradição anterior, tudo juntinho, sem hífen, sem nada, sem H. Ou então sub-humano. Muita gente errava e nem sabia. Fala sério. O cara escrevia errado, falei, pô, eu sempre escrevi errado mesmo, agora eu errava, agora eu vou errar acertando, né? Não tem problema, pelo menos você fica mais tranquilo aí. Continue estudando. Vamos à próxima regra, vamos lá, acompanhe. Na próxima regra, olha só. O acordo não alterou a grafia desses vocábulos, das palavras que começam com H, quando elas começam, quando elas têm um prefixo aí, quando elas são formadas pelos prefixos des e re. Como assim? Des e re. Você apela, ó. Nessa história de concurso vale tudo, né? A gente tem que grafar sempre as coisas memorizando. Então, des e re. Bora, prefixo o quê? Des e re. Vai, prefixo o quê? Des e re. Prefixo o quê? Des e re. Prefixo o quê? Des e re. Des e re. Des e re. Des e re. Não esqueça, não, viu? Des e re. Interessante. O acordo ortográfico diz, se começar... Ai, me furei. Eu fui guardar a caneta no bolso e levei uma espetada agora, mas só que faltava, olha só. O acordo prescreve o seguinte, as palavras que tinham uma forma original de grafia, a grafia tradicional, permanecem. Então, nesses prefixos des e re, o acordo não mexeu em nada. As palavras continuam como estão, mesmo quando a segunda palavra começa com H. Entendi não, professor. Vamos olhar, presta atenção, acompanhe. Olha só. Pela regra, lembra que você viu? Anti-higiênico, ó, eu tinha um prefixo, em seguida o H, não é isso? Aí o acordo diz hífen. Sub-humano, eu tenho um prefixo e tenho H, hífen. Só que isso não acontece quando a palavra começa com esses prefixos, ó. Des mais honra, eu não tenho H, mas mesmo assim eu formo desonra, vale a tradição escrita do idioma. Inábil, ó, in mais hábil, o H foi para o espaço, ó. Inábil é a forma correta. O mesmo para reabilitar. Ré mais habilitar.
Percebeu? Então, nesses prefixos aqui não houve alteração. A grafia das palavras permanece, ok? Vale a tradição escrita do idioma, a tradição. Se as palavras já eram grafadas dessa forma, permanecem dessa forma, ok? Vamos lá, acompanhe. Continuando. Próxima regra agora. O uso do C cedilhado, ainda não, olha. Observações, vamos lá. Grafia de algumas palavras. A palavra Espanha é grafada sem H, mas as formas hispânico, hispano, também permanecem com H, tá certo? Forma original. A palavra erva vem do latim herbae. A palavra herbae com H, mas erva perdeu o H historicamente. Continua com H. Herbáceo, herbívoro, herbanário. São palavras que mantêm a grafia original, ok? Inverno, do latim hibernum. Hibernum com H, por isso hibernação, hibernal. Inverno perdeu o H etimológico, ok? Vamos agora à grafia correta das horas, olha só. É muito interessante, né? Quantas pessoas você não conhece que escrevem horas, o H, 2 horas, 5 horas, 3 horas, com HS? Horrível, horrível. Não só HS, mas o H maiúsculo. Cuidado, você realmente pode estar incorrendo em erro aí, tá certo? Veja bem, vamos aprender a grafar a hora corretamente. Primeira coisa, você tem que entender que ninguém de nome hora ou de sobrenome hora conferiu ou emprestou o seu nome para essa unidade. Hora, assim como metro, grama, é minúsculo, substantivo sim, comum, normal. Não é substantivo próprio, não é nome de gente e tal. Ninguém de nome hora deu ou emprestou seu nome para isso. Assim como M de metro é minúsculo, G de grama também é minúsculo, claro, H de hora também será minúsculo, ok? Você deve manter essa mesma forma, mesma grafia. Vamos conhecer então a grafia correta, veja só, olha aí. A forma normativa, gramaticalmente correta, 10 horas, H minúsculo, 10H e pronto, só isso. Que feio, né, professor? Tão pequenininho, mas é a forma correta. 10h30, ó, 10H, 30min, sem espaço, sem nada, cuidado. Algumas formas usuais são acatadas por manuais de redação, negocial, técnica, corporativa, olha só. Formas práticas, 10H30 ou 10, 2 pontos, 30H. Esse H sempre minúsculo, tá certo? São formas usuais. Então, muito cuidado aqui. Professor, mas veja, eu sempre escrevi 3 horas HS, mas por que não pode? Não é a mesma coisa? Não é. Por acaso, quando eu digo 5M minúsculo, você lê como? Vai, 5M, 5 metros. Apenas M. 3 gramas, 3G. Não é 3 gramas? Pois é. Você não coloca 5ms, 5 metros, 3GS. Imagina que horrível. 3GS, 3 gramas. Você não coloca 3 gramas. Entenderam isso? Então, da mesma forma que você não usa ms para metros, gs para gramas, você não deve utilizar HS. Não faça mais isso. Ora, simplesmente H. Nada de HS, ok? Não faça isso. Vamos lá, acompanhe. No uso do C cedilhado. Usa-se o C cedilhado diante de A, O ou U, em palavras de origem indígena ou estrangeira. Olha só, palavra indígena, sobretudo, né? Araçá, Açaí, Cupuaçu, Pajuçara, Muçulmano, Suíça. Após ditongos, ó, calabouço, beiço, caiçara, palavras de origem indígena. Ok, vamos lá. Vamos exercitar um pouco agora. Vamos lá, trabalhando. Escreva H inicial quando adequado. Vamos lá. Hostil, com H ou sem H? Com H. Humor, com H. Vamos lá, nossa sequência de palavras. Peraí, professor, calma, calma. Não, eu sei. Você agora, como nós temos esse costume, veja só, você vai congelar a sua imagem, observe essas palavras. Congela a imagem, dá uma pausa no seu vídeo agora, responda as questões no seu caderno, como sempre fazemos. Responda as questões, em seguida, continue, coloque o play e confira as nossas respostas. Faça isso para exercitar um pouquinho, faça isso agora. Estou aguardando, hein? Vamos ao comentário agora? Vamos à resposta. Vamos lá, acompanhe. Vamos ver se você acertou, né? Vamos lá. H inicial, hostil com H. Da mesma forma, humor, hiato, ulha, estrião, humus, hediondo, hesitar. Essas são as palavras com H. Professor, estrião?
O que é isso, pelo amor de Deus? Estrião. É uma estria grande? Será que é... Tá? Não, não é uma estria grande. Estrião é brincalhão, palhaço, bobo da corte, gozador. E aquela outra palavra lá, ulha. Olha só, olha. Ulha para mim. Ulha para isso. Não é ulha, não. Veja a palavra, olha só, acompanhe. A palavra ulha, não é para olhar não, viu? Ulha, carvão mineral, carvão de pedra, combustível fóssil da indústria. A palavra ulha não é grafada aí, claro, é grafada com H, não é grafada sem o H, tá? Você vai colocar H nela, H mesmo, é grafada com H. Joia? Cuidado. Vamos à próxima questão. Vamos lá, ânimo, vamos lá. Próxima questão. Acompanhe. Dadas as palavras reaver, inabilitado, habilidade, constatamos que estão devidamente grafadas. Vamos lá. Qual seria a resposta certa aí? Vamos lá, vamos à resposta. Acertou quem marcou todas. Reaver, ré mais haver, tá correto. Inabilitado, in, prefixo des em re, lembra? In mais a, o ré também, ó. Habilidade, palavra primitiva, também com H. Letra D de dado é a resposta certa, ok? Vamos à nossa mensagem dessa aula, vamos lá? Lembre-se, sucesso é uma questão de não desistir. E fracasso é uma questão de desistir cedo demais. Quem nos legou essa frase foi Walter Burke, um ator famoso, né? Pessoal, olha só. Sucesso é uma questão de não desistir. Fracasso é uma questão de desistir cedo demais. Não desista. Permaneça no estudo, estude forte, estude bastante. Não importa as coisas que apareçam para atrapalhar o seu estudo, desconcentrar, reserve um tempo, vá em frente. Lute contra as dificuldades, você vai conseguir conquistar a sua vaga. Vá em frente. Não desista cedo demais. Continue. Nós aqui do Eu Vou Passar estamos torcendo pelo seu sucesso, ok? Um forte abraço, gente. É isso aí.